Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia, olha, muito poderosa da psicanálise inspirada na obra de Cláudio Castelo Filho. A palavra-chave aqui é reverie. Sabe o que significa? É devaneio, a capacidade de sonhar. E essa palavrinha pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga não só a mente feminina, mas talvez a nossa própria mente. Para começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que meio que bagunça o coreto. E se o feminino não tivesse nada a ver com gênero? E se por um momento a gente esquecesse a biologia e pensasse nesse conceito de um jeito totalmente diferente? Pois é. E se, em vez de gênero, fosse uma função da mente? Uma capacidade que todo ser humano, seja homem ou mulher, precisa para ser criativo, para conseguir pensar, para sonhar. É exatamente para aí que a psicanálise, principalmente a que veio depois de Freud, começou a apontar. Então vamos entender essa virada de chave. A gente vai ver como a psicanálise parou de olhar para as coisas de um jeito tão literal, como partes do corpo, e começou a pensar de forma simbólica, em funções mentais. O ponto de partida é o seguinte: na linguagem da psicanálise, palavras como seio ou pênis ganham um significado completamente novo. Não é sobre a parte física, entende? É sobre o que elas representam. O seio, por exemplo, vira um símbolo para a capacidade de nutrir, de acolher, de pegar uma experiência bruta e transformá-la em outra coisa. E o próprio autor, o Castelo Filho, deixa isso bem claro, né? Ele diz que seio e pênis são funções mentais. Ou seja, estamos falando de ferramentas da nossa cabeça, não de anatomia. Com essa ideia em mãos, a gente pode começar a investigar a origem do nosso próprio pensamento. Certo, mas de onde vem essa tal função feminina de acolher e de transformar? A resposta, gente, tá lá no comecinho de tudo, na relação mais fundamental que existe, a de um bebê com a sua mãe. A analogia que usam para explicar isso é simplesmente genial. Pensa só, a mente de um recém-nascido é igualzinha ao seu sistema digestivo. Ainda não está pronta. Um bebê não consegue comer uma feijoada, certo? Da mesmíssima forma, ele não consegue digerir emoções puras e brutas, como medo, frustração, angústia. É demais para ele. Então, o que o bebê faz? De forma totalmente inconsciente, ele usa um mecanismo que a psicanálise chama de identificação projetiva. Basicamente, ele joga para fora, ele projeta esses sentimentos insuportáveis para dentro da mãe. É como se ele dissesse sem palavras: olha, não dou conta disso aqui, pega você e resolve. E é exatamente aqui que a mágica acontece, porque esse processo todo de digestão emocional é, na verdade, o que ensina a gente a pensar. O psicanalista Wilfred Bion nos deu dois conceitos-chave para entender isso. De um lado, os elementos beta. Pensa neles como as emoções cruas, aquele pânico sem nome, a angústia pura. Do outro, os elementos alfa. E o que são? São o resultado dos elementos beta depois de serem processados. Viram pensamentos, símbolos, imagens, coisas que a gente consegue usar para pensar e sonhar. E aqui entra o tal do reverie. Olha que processo incrível. Primeiro, o bebê joga para a mãe aquele caos, os elementos beta. Segundo, a mente da mãe, com amor e compreensão, pega aquilo tudo, contém e digere. E terceiro, ela devolve para o bebê de uma forma que ele consegue entender, os elementos alfa. Aquele terror sem nome vira: você está com fome. Ou, calma, foi só um barulho, tá tudo bem. Essa capacidade, o reverie, é a função feminina na sua essência. É ela que constrói a nossa mente. É o que nos ensina lá no comecinho a transformar sentimento em pensamento. Se essa função falha, a gente fica meio que preso nesse caos dos elementos beta, sem conseguir dar sentido para as coisas. Mas olha, essa visão não surgiu do nada. Ela foi uma evolução. Vamos dar uma olhada em como a psicanálise mudou, saindo de uma visão mais focada no masculino, de Freud, para uma que valoriza enormemente o feminino, com Melanie Klein. E essa crítica aqui, citada no livro, é muito forte. A visão original de Freud era de que a mulher se definia por algo que ela não tinha, a famosa inveja do pênis. E como diz a citação, definir alguém pela falta é um jeito de desvalorizar, né? É um ataque invejoso. Aí chega Melanie Klein e ali vira a mesa completamente. Onde Freud viu uma falta, Klein enxergava uma riqueza imensa. Ela dizia que o mundo interno feminino era, na verdade, muito mais complexo. E ela joga a pergunta no ar. E se a inveja, na verdade, fosse masculina em relação à capacidade de gerar vida? E um ponto crucial: ser receptivo não é ser passivo. É um ato ativo. A capacidade de acolher para transformar.
A Klein também mapeou nossos primeiros estágios mentais. O primeiro de todos ela chamou de posição esquizoparanoide. Parece complicado, mas a ideia é simples. É quando o bebê vê o mundo em preto e branco, 8 ou 80. A mãe que alimenta uma fada maravilhosa, a mãe que demora a chegar a uma bruxa terrível. É um jeito da mente se proteger da ansiedade dividindo tudo. Mas aí vem o grande pulo do gato. A posição depressiva. É quando o bebê finalmente entende. Peraí, a fada e a bruxa são a mesma pessoa. A mesma mãe que ele ama é a mãe que ele às vezes odeia. Essa percepção traz uma culpa. Puxa, eu ataquei quem eu amo. E é dessa culpa que nasce uma coisa linda. O desejo de consertar, de reparar. E com isso a gente chega no coração da nossa análise. Porque esse desejo de reparar que nasce lá na posição depressiva é nada mais, nada menos que a semente de toda a criatividade humana. Pensa bem, a arte, a ciência, uma nova ideia, tudo isso por essa ótica é uma forma de consertar o nosso mundo interno. É uma tentativa de reconstruir aquilo que, em fantasia, a gente sentiu que quebrou com a nossa própria agressividade. É, no fundo, um ato de amor e de reparação. Então, a gente chega numa espécie de equação da mente fértil. A criatividade de verdade precisa das duas coisas. De um lado, a função feminina, a receptividade, a capacidade de acolher o desconhecido, de deixar uma ideia gestar. Do outro, a função masculina, a ação, a atitude de pegar essa ideia e, colocar ela no mundo. E uma mente que consegue juntar essas duas funções, ela se torna incrivelmente fértil. Ela consegue aguentar a ansiedade do desconhecido, sabe? Consegue conter uma ideia que ainda está nascendo, tem a paciência de gestar um pensamento e, no fim, a coragem de dar à luz a uma coisa nova, seja uma obra de arte, uma teoria científica, uma solução inovadora. E, para fechar, fica a reflexão. Se o feminino é, de fato, essa capacidade incrível de acolher o caos, de gestar o novo e transformar tudo isso em sentido, será que, para pensar de verdade, para criar de verdade, todos nós, sem exceção, não precisamos encontrar e abraçar essa função feminina dentro da gente?